Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 86. Antes quero falar de Simone, Dia da esposa de pastores. Ela está em Fortaleza e agradeceu a lembrancinha que recebeu da SAF nesta manhã, da igreja. Ela agradeceu e aqui estou transmitindo a gratidão dela. Se Deus quiser, chega essa semana, da terça para quarta-feira, se Deus quiser, ela chega. Vamos então abrir em Salmo 86, a palavra de Deus. Estamos seguindo esse tema Natal, esse mês aqui na nossa igreja. Então, a partir desse salmo, que é uma oração de Davi, uma súplica que demonstra confiança, a partir daqui também nós vamos ligar outros textos da Bíblia e falar sobre Natal também aqui. Esse salmo, ele, por alguns autores, ele é visto como messiânico, o verdadeiro, quer dizer, o Davi, não é? Aquele descendente de Davi. Aqui é uma oração de Davi, mas os intérpretes, os teólogos, eles entendem aqui que é uma oração do Messias pela igreja, profeticamente falando. Então vamos ler já desde a leitura inicial com essa visão. Vamos ler juntos? Eu lerei os versos ímpares e peço que a igreja junta leia os versos pares, nesse pensamento. Um salmo messiânico, Davi orando, ao mesmo tempo o Messias orando profeticamente pelo seu povo. Vamos então. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Só um minutinho. Acho que agora, leio, por favor. Não, volta isso. Vocês leem novamente, por favor. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atenda a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dá-te graças, Senhor, eu desejo de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os tesoureiros se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande misericórdia em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Então, irmãos, o tema, uma oração de Davi. O subtema, uma intercessão do Messias em favor do seu povo. Eu usei nesse estudo a Bíblia de Estudo do Expositor e também a série Cultura Bíblica de Salmos da Nova Vida. Nesse salmo, nós vemos uma súplica de Davi inicial e no final do salmo também. Na parte intermediária, nós temos um louvor a Deus.
Interessante desse salmo também que mesmo no final do salmo a resposta ainda não é trazida. Ele termina confiando no Senhor, termina apontando para o futuro. Ele clama, ele pede que Deus os livre dos seus inimigos, daquelas dificuldades, mas pede com fé, com louvor, sabendo que Deus ouviu a sua oração, que no tempo certo Deus traria. Esse salmo, provavelmente, ele foi escrito ou no contexto de quando Davi foi perdoado do seu pecado, ali no seu grande pecado, melhor dizendo, quando ele pecou com Betseba. Então foi uma oração dele, talvez nesse contexto, né, pedindo que Deus o livrasse das consequências e o perdoasse também. Também, provavelmente, no contexto do livramento da rebelião de Absalão, seu filho, e também no contexto geral da restauração do seu trono, não é? Que apesar de Davi ter pecado, apesar de terem tentado tirá-lo do trono, mas o Senhor o restaurou, o perdoou, atendeu a sua oração, e havia um propósito messiânico, da linhagem de Davi viria o Messias. Então, esse salmo demonstra, o contexto geral dele é tudo isso aqui envolvido. Uma oração de Davi. Davi pede a Deus que o ajude a lidar com seus inimigos arrogantes. No verso 1 a 7, vamos destacar algumas lições importantes. Todo salmo é importante. Então, primeiramente, o salmista, consciente da sua própria fraqueza e de suas limitações, ora ao Senhor. Ele era piedoso e confiava em Deus. Ele, nesses versos, primeiro, ele reconhece a sua incapacidade e reconhece também a fonte de toda força, que é Deus. Isso é tão importante. Davi reconhece. Ele começa aqui o salmo dizendo: inclina, Senhor, os ouvidos, responde-me, pois estou aflito e necessitado. É um reconhecimento da limitação, da fraqueza, dos pecados. Ele era consciente de sua limitação, assim nós devemos ser também. Mas ele ora ao Senhor, ele pede uma intervenção, ele pede que Deus o livre, que Deus o capacite. Ele confiava no Senhor. Ele reconhece a sua incapacidade, mas não para por aí. Ele reconhece aquele que tem toda a força e que poderia o capacitar. Também vemos nesses primeiros versos, a resposta de Deus era graciosa. Deus nada devia a Davi. Então, esse salmo não é um pedido de Davi ao Senhor: Senhor, tu me deves, Senhor, eu já te dei tanto, Senhor, eu já te servi tanto, me dá essa resposta, me livra. Não era. Era graça. Na verdade, Davi tinha pecado, na verdade, Davi era humano, mas ele se arrependeu. Então, ele esperava uma intervenção graciosa de Deus, não era pelo merecimento dele. Deus é sempre assim, Deus não nos deve nada, é graça, tudo é graça, o Natal é graça, a nossa vida cristã é graça, assim como foi na vida de Davi, que o ouviu. Também nós vemos nesses primeiros versos, de 1 a 7, que Deus perdoa os arrependidos, e Deus tem um amor especial por aqueles que são aliançados com Ele, aqueles que têm um pacto. Davi fazia parte do povo da aliança. E, nesse sentido, Deus tem uma providência especial para o seu povo. Aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem que são pobres e necessitados, como Davi, mas vivem em aliança com Deus. Hoje nós temos, o Messias já veio, nós temos uma aliança com Ele, e Ele cuida de nós, na mesma graça. No mesmo poder também sustenta a nossa vida e também atende às nossas orações. Trazendo algumas aplicações, aqui no verso 2, antes mesmo das aplicações, verso 2, Davi diz que preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Essa palavra piedoso é tão importante, algumas traduções até poderemos colocar aqui a palavra santo.
E alguns autores veem aqui uma questão messiânica, porque Davi não era tão santo. O santo verdadeiro era Cristo, o Messias, o ungido, o Cristo, esperado, as profecias. Davi era santo porque foi santificado e perdoado, mas o verdadeiro santo era Jesus. Então, quando a gente olha a vida de Davi, vamos dar uma olhadinha na história de Davi, né? Como ele diz aqui, estou aflito e necessitado. Então, vamos pensar um pouco em Davi. Primeiramente, Davi tinha razão ao dizer isso. Lá no Salmo, já no finalzinho também, ele vai citar versos 13, 14, 15. É como se Davi estivesse lembrando do passado dele, das intervenções, daquilo que Deus fez, daqueles momentos que Deus o livrou dos seus inimigos. Deus poderia livrar novamente. Então, olhando para a história de Davi, vamos lembrar também de alguns momentos. Primeiro, o seu chamado. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Nós temos lá dizendo assim: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Nós conhecemos a história, ali o profeta Samuel na casa do pai de Davi. Deus disse que ali haveria o rei, passam seus irmãos, ele olha para a aparência, para as questões exteriores, acha ali, quer ungir, mas Deus diz não deveria olhar para as aparências. Tem mais algum filho? E ele diz, tem um que está apacentando as ovelhas, o mais moço. Então esse era Davi, né? Aquele Davi que era, como ele diz aqui, aflito e necessitado, talvez esquecido, talvez pela idade. Ele estava ali e os outros, o pai achava que eram os outros, mas era ele que Deus tinha escolhido. Isso mostra algo semelhante ao Natal, né? José e Maria, na sua simplicidade lá. Quem diria que Deus escolheria José e Maria, os improváveis, uma família pobre. Então, interessante isso. Isso nos liga ao Natal. Davi, aquele que da descendência de Davi viria o Messias. Também a confirmação do seu reino. Nós vemos em Ruth, né? O livro de Ruth, ele fala da providência de Deus a uma família que saiu de Belém. Interessante que era a mesma cidade que o Senhor Jesus nasce. Ele, 1000 anos antes, mais ou menos, essa família sai para a terra dos Moabitas. Lá morre o marido, morre os 2 filhos, ficam 3 viúvas, e assim a providência de Deus, mesmo no meio do sofrimento, estava ali trazendo o Messias. É lindo isso na Bíblia. A profecia se cumprindo em Ruth, em Davi, né? Jesus Cristo não é uma novidade que apareceu há 2000 anos atrás. Não, havia profecias, havia os livros bíblicos que apontavam para isso. E um dos pontos altos da história de Ruth é no capítulo final, no capítulo 4, quando fala da descendência de Davi, reafirmando o trono de Davi. Apesar dos erros de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu, Deus restaura o trono a Davi e lhe promete que da sua descendência viria o Messias. Então o livro de Ruth tem essa importância, apontar para o Messias. Obed nasce, filho de Ruth, de Boaz, e ali, a partir dele, vem toda a descendência descrita também no Evangelho de Mateus. Mateus 1, como já foi lido nessa noite. Ali em Mateus 1, nós vemos, né, as genealogias são tão importantes. Deus fala até através das genealogias, Deus está falando, Deus está confirmando profecias a partir de genealogias. E de Mateus 1, nós temos tantas coisas importantes. Dentre elas, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1, 27. Há uma tradução da NVI que eu acho bem interessante sobre esse mesmo verso, quando diz: Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte.
Então Deus escolhe os improváveis, escolhe Davi, escolhe José, escolhe Maria, e não é diferente de nós. Nós também somos os improváveis, os gentios que estavam longe da aliança, estávamos longe da graça, mas em Cristo Jesus, no Messias, o Natal, nós recebemos essa graça que também chegou até nós. Nessa mesma genealogia de Mateus capítulo 1, nós temos 5 nomes de mulheres, como falou o presbítero Edivan no início do culto, mostrando que a plenitude, o Natal, Jesus Cristo, as mulheres sempre tiveram lugar no povo de Deus, mas agora é interessante esse lugar das mulheres também. As mulheres são chamadas, sempre foram, e agora fica mais evidente. Elas têm o seu papel na igreja, elas são salvas, elas são tratadas bem pelo Messias. E como é importante isso. E aqui, nessa citação, tem essas 5 mulheres, Deus, mais uma vez, mostrando que Deus frequentemente faz o inesperado e escolhe o improvável. Então, a primeira mulher é Tamar, citada nessa genealogia. Tamar, ela nos lembra os erros de Judá, mostrando que Deus é gracioso com o seu povo. Ai de nós, ai de Israel, há muito teria sido destruído se não fosse a misericórdia de Deus. Então, Tamar aparece aqui na genealogia de Cristo. Segunda mulher, Raabe, também outra improvável. Ela foi uma prostituta gentia. Quem diria que entraria na linhagem do Messias? Não qualquer mulher, mas uma mulher que teve fé, que defendeu o povo de Deus, que foi humilde, que se converteu. A história bíblica diz que ela passou a morar no meio do povo de Deus, se tornou uma mulher de Deus. Como isso é nossa história? Deus fez isso com a gente também. Deus nos converteu, Deus nos santificou, Deus nos edifica, nos torna piedosos, não por nós mesmos, mas pelo seu poder, pelo evangelho em nossas vidas. Assim foi a história de Raabe. Terceira mulher, Ruth, também a moabita. Havia maldições sobre os moabitas. Até Moisés, né, advertiu sobre as mulheres, a mulher moabita. Então, o livro de Ruth foi escrito também para isso, para mostrar que Ruth, de fato, era piedosa. Ela não era qualquer moabita, mas ela se converteu. Teu Deus será o meu Deus, para onde fores eu irei. Aquele compromisso com a sogra, mas o compromisso com Deus. Ruth se converteu de verdade. E isso era possível mesmo no Antigo Testamento. Os gentios que se convertessem ali também seriam recebidos e tratados com honra. Ruth nos mostra isso. A história de Ruth nos mostra esse Deus gracioso. A quarta mulher, Betseba, também aparece aqui citada, né? Quem diria que de Betseba Deus perdoaria Davi e que dela nasceria Salomão? Quem diria? Que milagre! Que milagre! Deus faz coisas improváveis às vezes. E a última mulher é Maria, né? Também improvável. Uma jovem ali da cidade de Nazaré, uma cidade improvável. Sairia alguma coisa boa de Nazaré? Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E Deus usa Maria. O foco não é Maria, o foco é Deus. Interessante que José também, outro improvável, Deus o escolhe, né? Ele teme a Deus. Ele inicialmente quer se afastar dela, mas é revelado a ele que é obra de Deus. Ele aceita. A partir daí é um José diferente, assim, pelo menos no aspecto de como marido. Ele, a partir dali, assume a paternidade, assume Maria, a defende, cuida dela. Quando Deus diz, vai para o Egito, ele vai. Esse marido que lidera a sua casa, que está atento ao plano de Deus. Isso é Natal. Um casal humilde ali, piedoso, nos ensinando a como viver como família. A liderança de José, a piedade de José, é incrível. É incrível a obediência dele, a piedade dele. E assim, eles
seguindo aqui o livro, agora o verso 8, o Salmo, melhor dizendo. O verso 8. Verso 8, vimos até o 7, agora o 8. O louvor, não é? O louvor de Davi, o nosso louvor também. Se parasse aqui essa pregação, nós já teríamos tanto que louvar também. Tudo que ele fez, as profecias, toda essa narrativa bíblica, meu Deus, é tremendo, é incrível o que Deus faz. Como é lindo o Evangelho. Nada há de mais bonito em outro livro, em outra história da terra, não há. Por isso que eu creio na Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Que histórias, que poder, não há semelhante. Então nós podemos fazer igual Davi, só louvar, só adorar. É verdade, o Deus que escuta, o Deus que conduz a história, o Deus que conduzirá até a consumação, quando Cristo voltará. O verso 8 diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Então, a partir daqui vai ser destacado o caráter de Deus, as obras de Deus. Não há Deus semelhante. Nunca houve o Deus igual ao Senhor. As suas obras demonstram isso, o seu caráter. Ele vai dizer aqui que Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Ele é verdadeiro. Tu operas maravilhas, diz o verso 10. O verso 9 ainda diz: todas as nações que fizeste, o Deus Criador, virão, prostrar-se-ão diante de ti, glorificarão o teu nome, né? Nos faz lembrar que através de Jesus Cristo, as nações, oramos hoje pelo Afeganistão, então me lembrei disso na hora, as nações virão, são chamadas a manjedoura, são chamadas a Cristo, as nações virão, nos faz lembrar de Apocalipse, todas as nações se prostrarão diante do Senhor. Esse é o Deus, todos nós devemos nos prostrar diante do Messias e glorificar o seu nome, pois ele é grande e opera as maravilhas, somente ele é Deus. O Deus verdadeiro, inigualável em sua natureza, em seus feitos, não há outro Deus, todos são ídolos, todos os outros são ídolos feitos pelos homens, só o Senhor é Deus verdadeiro. Deus é soberano entre as nações. Deus chama os gentios também ao arrependimento e fé. Verso 11, quero destacar também o verso 11, quando ele volta a orar, né? Sua oração final e sua gratidão continua no verso 12, darei graças ao Senhor meu Deus de todo o coração, glorificarei o teu nome para sempre. Verso 13, a grande é a tua misericórdia para comigo, livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Verso 14, ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim, um bando de violentos contra a minha vida, eles não te consideram, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, diz o verso 15, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então vamos dar uma olhadinha para o verso 11 novamente. Quando o salmista, diante de tudo isso, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer ao teu nome. Isso aqui é tão importante, irmão. Que oração. Todos nós devemos dizer: Senhor, ensina-me o teu caminho. Deus tem ensinado através da palavra. Hoje é o dia da Bíblia. Nós devemos agradecer a Deus por isso. Ele tem ensinado, Ele deixou a sua palavra. Que bom que Deus atendeu essa oração de Davi, atendeu a oração do seu povo, nos revelou, enviou os apóstolos. Hoje nós temos a palavra, nós podemos basear nossa vida e fé. Ensina-me. Nós devemos colocar, essa palavra, né? Ensina-me, por trás dela tem a ver que nós devemos colocar-nos submissos a Deus e submissos à sua palavra. É uma humilde oração: ensina-me, eu me submeto à tua palavra, Senhor. Eu acredito que todos nós devemos ter essa atitude de submissão. Senhor, ensina-me.
e eu me submeterei à tua palavra. Tua palavra é a verdade. Ensina-me, Senhor. Davi pediu, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. A outra oração, né? Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me, Senhor, o coração. Significa um coração disposto, submisso, um coração quebrantado diante do Senhor. Significa também um coração fixo em Deus. Será que nós queremos isso? Um coração fixo em Deus. Quem dera todos nós tivéssemos assim, um desejo como Davi. Dispõe-me o coração. Significa que meu coração esteja fixo em Deus. Que nada dessa terra me iluda. Mas eu quero que meus olhos olhem a palavra de Deus. Olhe para Deus. É isso que eu quero da vida. Quem dera nós que sejamos todos assim, um coração fixo em Deus, que nada dessa terra tire o brilho da glória de Deus, que nada nos iluda. Dispõe o coração para ti, para só temer o teu nome. Davi também em sua vida, Deus nos mostra, na verdade, através de Davi, ele viveu assim, ele venceu o urso, o gigante, Saul, Deus deu graça a ele. De certa forma, ele temeu mais a Deus do que aos homens e que aos seus inimigos. Segundo o pastor Emílio Garófalo, eu não sei se é Garófalo ou Garofalo, não sei. Não sei, eu acho que é Garofalo, mas é igual ao pastor Érico, eu não sei se é Érico ou Ericon. Garofalo ou Garófalo, até hoje eu não entendi. É, mamãe, professora de português. O seu filho perdeu essa aula, professora aí. Mas vamos lá. Então, segundo o pastor Emílio, ele traz uma definição do que é temer a Deus, mais do que aos homens. Então, temor do Senhor é o início da sabedoria, segundo Provérbios. Tem uma frase também do pastor Emílio que diz assim: a sabedoria da igreja é superior à sabedoria do mundo. É verdade. Hoje é o dia da Bíblia, nós devemos celebrar isso. A sabedoria de Deus é mais sábia do que a do mundo. E aquele que confia nela não deve se orgulhar disso, mas deve reconhecer que nada há mais sábio do que a palavra de Deus. Logo, é verdade que a sabedoria da igreja é superior à sabedoria do mundo. O temor do Senhor no Antigo Testamento é equivalente à fé no Novo Testamento. Temer a Deus é ter fé, é buscar uma vida piedosa, uma vida santa. E isso Davi pede aqui, né? Dispõe meu coração a só temer o teu nome. Davi confiou, creu, colocou seu coração no Senhor. Ainda, pastor Emílio, temor do Senhor não é medo de um inimigo. A gente não precisa ter medo de Deus. Não é medo do inimigo. Pelo contrário, é a confiança daquele que se reconhece pequeno e se lança nos braços daquele que é mais forte, mais sábio, em quem nós podemos descansar. Isso é temor. É reconhecer a nossa pequenez, reconhecer nossos desafios. É uma confiança em Deus, não em nós mesmos. É se reconhecer pequeno e se lançar nos braços daquele que é mais forte, mais sábio, em quem nós podemos descansar. Voltando a falar de José e Maria, eles viveram assim. Eles temeram mais a Deus do que a sua geração, do que a crítica que receberiam, do que, imagina, né, uma jovem grávida, e ela ali aceitou o chamado de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Que coragem, ela temeu mais a Deus do que aos homens. Imagine como foi difícil para ela, ela teve que ter fé, ela teve que ser piedosa, para não olhar as críticas, para não olhar a sociedade, como ela estava ali correndo risco de vida até, mas ela resolveu, capacitada por Deus, logicamente, a amar mais a Deus do que a sua própria vida, tanto José quanto Maria. Enfrentaram a sua geração.
nós também devemos enfrentar a nossa geração, os inimigos de Cristo nessa geração. Nós temos que ser corajosos como eles foram. Temer mais a Deus, e nós só vamos conseguir se nós tememos mais a Deus do que aos homens. Como nós precisamos temer mais a Deus? Várias partes da Bíblia mostram, como por exemplo, Paulo incentivando Timóteo, o jovem Timóteo, a não temer, mas enfrentar a sua geração, a cumprir o ministério que recebeu. Isso é temer mais a Deus do que aos homens. Várias partes da Bíblia têm esse chamado, tema mais a Deus do que aos homens. Paulo ensinou isso a Timóteo. Timóteo era tímido, Timóteo temia, Timóteo era frágil em si mesmo. Como Deus escolhe exatamente os improváveis. Paulo também ensinou isso a Timóteo. José e Maria também viveram assim, venceram, enfrentaram a sua geração, foram vencedores, porque temeram mais a Deus do que aos homens. Finalizando, o final do Salmo versos 14 e 15, como já disse, é Davi lembrando provavelmente de algo do passado, que Deus o livrou e agora livraria de novo. O restante do Salmo, do Senhor, ou melhor, volta-te para mim, verso 16, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva, mostra-me um sinal do teu favor para que eu vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então Davi termina pela fé, termina de forma piedosa. Ele ainda não viu a resposta, mas ele crê, ele descansa, ele confia que Deus ouviu a sua oração. Então vamos fazer uma oração nesse momento, depois vamos dar sequência ao culto. Oremos. Senhor Deus, como é linda a tua palavra, Senhor. Nada se compara à tua sabedoria. Nos ajuda a temer somente a ti, a temer não os homens, Senhor, que pensam que são fortes, pensam que sabem tudo, mas não sabem. Somos todos frágeis, somos todos, como Davi disse, pobres e necessitados, todos nós. Mas aquele que confia em ti alcança a graça, alcança a força, alcança essa coragem de enfrentar a sua geração. Ajuda-nos, Senhor, faz isso em nós também. Obrigado pelo Natal, obrigado pela obediência de José e Maria. Obrigado porque eles foram corajosos, Senhor. Obrigado que o Messias nasceu, quiseram matá-lo ainda pequeno, mas o Senhor o protegeu e ele foi até a cruz para nos salvar. Corajosamente, ele temeu a Deus, ele não temeu os homens. Muito obrigado, porque Jesus seguiu esse padrão. Ele é a maior referência de tudo isso que falamos aqui. Ele cumpriu tudo isso em perfeição. E é o nosso modelo e o nosso Salvador. Obrigado, perdoa nossos pecados, como perdoaste os de Davi. Tu perdoaste Davi e o colocaste no trono novamente, pela misericórdia. O Senhor tem feito isso com cada um de nós também. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.